Olá, criativas e criativos do Lettering, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa, aqui da Inspiraliza, e vou compartilhar com vocês nesse vídeo o processo dessa arte aqui, que é uma arte de ano novo, a qual o Rafa me desafiou a fazer apenas usando as cores da Pantone de 2021, que são o amarelo Illuminating e o cinza Ultimate Grey. E basicamente eu resolvi compartilhar esse processo com vocês, porque muitas pessoas me mandam diariamente dúvidas no Instagram sobre finalização de lettering, tipos de letra diferentes, layout e tudo mais. Então agora vocês vão poder entrar aqui no meu processo criativo de finalização do lettering e ter dicas técnicas mesmo, práticas, para vocês implementarem no lettering de vocês também. Show? Se você gostou dessa ideia, não esquece de deixar um comentário aqui pra gente, deixar uma curtidinha, se você gostou e tudo mais, se inscrever aqui no canal do YouTube ou dar um oi aqui no Instagram, pra gente saber que vocês querem mais vídeos como esse também, tá bom? Então bora lá! Primeira coisa que eu sempre faço quando eu vou começar a de fato finalizar meu lettering é diminuir a opacidade do esboço, gente. Vale muito a pena frisar aqui que a parte de finalização não é simplesmente você chegar aqui e fazer e pronto. O lettering não é só finalização, tanto que o nome dela é finalização, porque ela fica lá no final. Então a gente já tem que chegar aqui com a ideia desse lettering pronta, desenvolvida, ele já tem que estar esboçado, você já tem que ter escolhido e tudo mais, enfim. Estamos com esse processo pronto aqui, tá bom? Então, levando em conta que eu vou usar essas duas cores aqui, eu já vou começar a fazer alguns testes com elas aqui nesse canvas, nesse espaço. Eu gosto muito da união do branco com o amarelo pro ano novo, mas a gente tem que ver se essa combinação não vai ficar clara demais. Isso é uma coisa que a gente sempre analisa quando a gente vai mexer com as cores aqui na nossa arte. Mas, enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar o amarelo e vou começar a delinear os tipos de letra aqui que eu já vou ensinar pra vocês. E depois disso, se eu ver que tá muito claro, muito escuro, eu faço algum ajuste, coloco uma sombra escurinha e tudo mais, pra conseguir destacar essa palavra do fundo branco, tá bom? Então, qual letra que eu vou usar aqui e que eu vou ensinar pra vocês também? Existe um estilo de letra que ele se chama Funky Letters, que é basicamente uma letrinha que é bem gordinha, assim, que é bem arredondada, ela não é muito angulada, sabe? E que ela também tem uma partezinha de baixo aqui, que é um pouco mais gordinha que o normal. Essa letra é super festiva, ela me lembra um monte aquela noite divertida, descontraída de ano novo, champanhe e tudo mais, é essa ideia que eu quero trazer aqui. Inclusive lá no Instagram tem um post com um exemplo de letra assim. E é esse post, aliás, esse tipo de letra que eu vou fazer agora junto com vocês. Então você pode aprender aqui junto comigo isso, tá? Vocês podem ver que eu deixei aqui uma letra cursiva com contraste aqui no meu esboço normal. Só que agora o que eu vou fazer? Eu não vou simplesmente fazer essa letra aqui em cima. Eu vou começar a delinear, já com a cor aqui, ó, o amarelo, o espaço da minha letra gordinha. Por quê? Porque provavelmente essa palavra vai ficar mais grossa do que ela realmente está aqui. Porque aqui ela está com um contraste muito pequeno. Então é bom eu sempre deixar um espaço de sobra quando eu vou começar a fazer essa letra de verdade, as nossas letras finais na composição. Quando a gente vai fazer aqui, ó, tá vendo que esse furinho do G, ele é enorme? Nesse tipo de letra, ele vai ser um furinho menor. E que tende a vir aqui pro lado de cima. Tá vendo que essa parte aqui tá mais gordinha do que essa aqui? Essa é a ideia. E todas as extremidades que a gente tiver das letras, elas vão ser curvadinhas. Essa perninha do G vai virar isso aqui, ó. Certo? Então eu tinha a opção de fazer isso, de angular ela, ok, dependendo do seu partido, tudo bem. Mas como essa letra aqui ela é normalmente bem circular, eu gosto de fazer esses arcos aqui nas extremidades e ir ligando esses tracinhos depois com as outras partes da letra, ó. Basicamente fazendo aquele jogo de sobe fino, desce grosso, digamos assim, só que dessa vez tendo em vista que a parte de baixo da letra ela tem
uma espessura um pouquinho maior. E assim, eu vou dando corpo à minha letra aqui. Nessa etapa, gente, não importa se você está fazendo digital ou à mão, essa etapa aqui é a hora de você descobrir qual que vai ficar o tamanho final da sua palavra, como que vão ficar as suas letras no final. Se você estiver fazendo isso no papel, por exemplo, e não em uma camada nova, você pode usar um papel vegetal. Ele também vai te ajudar bastante nesse processo. E a partir disso, eu vou adequando as letras. Se eu ver que está ficando com pouco espaço, para elas caberem e ficarem harmônicas aqui também. O espaçamento é uma das grandes coisas que faz a diferença para uma composição ficar harmônica. Vale muito a pena você saber disso. Então, olha só. Você tá vendo que aqui, ó, se eu fosse deixar do tamanho que tá essa perninha lá em cima e do tamanho que tá o R aqui, não ia ficar legal com o G que tá ali embaixo? Essa primeira fase aqui da finalização é a fase de você adaptar. Então eu vou diminuir aqui o que eu achei que ficou pequeno, o que eu achei que ficou grande demais. Vou aumentar esse espaço, sempre deixando curvadinha essa letra, e eu vou puxar esse R aqui um pouco para cima e um pouco para o lado. No digital, gente, é muito mais fácil, né? Ele propicia isso pra gente com muito mais facilidade. Porque é só eu pedir aqui pro Procreate para ele mover pra mim e tá feito. Se a palavra ficar um pouquinho mais pra cá, eu ainda consigo puxar ela pro centro. Então, é uma das minhas coisas favoritas do digital. É a liberdade que ela me dá de exercitar mesmo, de treinar nas minhas letras ao vivo aqui e de arrumar o que for necessário, tá? Então, ó, você já vê que já mudou a posição um pouquinho. Por quê? Porque eu tô adicionando mais espessura nas letras. Mas, assim como todas as outras letras, vocês podem perceber que, ó, o A, ele vai ser como se fosse a partezinha de cima do G ainda. Todas elas se relacionam. Então, a gente vai usando esses tracinhos arredondados para dar uma ideia de suavidade para essa letra aqui, de leveza. Ó, em vez de você fazer um T assim, dá uma curvadinha, faz assim, ó, como se fosse uma onda. Faz uma ondinha aqui, ó. E quando chegar aqui embaixo, você deixa um espacinho a mais. Esse tipo de letra, eu acho ele muito agradável de ver. Depende do lettering, claro. Mas parece que tá sempre cheio de ondinhas, ó. Você não faz um T assim. Você faz um T assim, ó. Deixa eu, inclusive, começar por aqui. E a gente aproveita esses cantinhos da letra para fazer alguns pontinhos de contraste a mais, ó. Aqui ficou muito comprido, vai encostar, então eu vou mudar. Mas é basicamente você pegar aqui e deixar as duas pontinhas desse T gordinhas também. É como se você fosse fazer isso aqui, ó, deixa eu pegar. Quando você estivesse usando uma ponta pena, por exemplo. Certo? Esse efeito. Só que aqui a gente tá deixando ele mais gordinho. Então vamos aqui continuar na nossa adaptação. Eu gosto bastante de fazer esse estilo de bounce lettering, né, que é uma palavra que não fica necessariamente apoiada, digamos assim, em uma linha fixa, que não é necessariamente reta. Acho que fica mais dinâmico. Sempre trabalhando nas ondinhas para esse tipo de letra aqui. E agora que eu tô terminando essa palavra, eu já vou partir para uma outra camada e para outra palavra de baixo, na verdade para outro conjunto de palavras, que vai ser esse mesmo tipo de letra. Isa, por que vai ser esse mesmo tipo de letra nas duas palavras?
Porque existe um gatilho do neuromarketing que é um gatilho que se refere à similaridade. Basicamente, quando você tem duas palavras, duas frases, duas coisas mesmo que se parecem em aparência, isso sugere que elas se relacionam entre si. Então, o gratidão e o bem-vindo aqui nessa frase, eu quero dar a intenção de que eles se relacionam. Que eu sou grata por um e dou as boas-vindas ao outro, certo? Então é por isso que eu vou usar o mesmo tipo de letra e possivelmente a mesma cor também nessas duas palavras, para que eu possa usar esse gatilho ao meu favor. E você pode fazer isso também usando o mesmo tipo de letra, a mesma cor e até mesmo às vezes a mesma disposição dentro do grid, tá bom? Bom, então terminamos aqui nossa palavra. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui porque eu achei que ficou muito angulado esse, vou deixar mais circular. E não se preocupe se tem alguma coisinha imperfeita e tudo mais, porque já já eu vou voltar aqui e vou dar uma apagada nos tracinhos que não ficaram tão bons, vou dar uma, como é que fala? Tipo uma alinhada geral, sabe? Pra gente deixar essa palavra certinha. Por agora, eu vou só preencher. Então, eu vou pegar todas essas partezinhas aqui e vou deixar pronto para quando eu voltar aqui para arrumar elas. Fazer um preenchimento básico mesmo, não precisa estar 100%, porque tem algumas partezinhas brancas ainda. Mas a gente já tem aqui, ó, uma ideia de volume de como que vai ficar essa palavra, tá bom? Então, show. Vou fazer aqui uma camada nova. É muito importante, tá, gente, que vocês trabalhem em diferentes camadas, para não correr riscos depois de você perder, de você ter que apagar um, apagar outro e tudo mais. E eu vou partir aqui para a parte de baixo, que é o bem-vindos. Eu vou usar esse mesmo tipo de letra. Essa letra aqui podia se chamar ondinha, né? Porque ela é toda trabalhada nas ondinhas, ó. Essas finalizações desse tipo de letra, eu acho muito legais, porque elas são sempre assim, ó. Vou mostrar pra vocês. É sempre como se fosse uma lua, uma onda e tudo mais. Eu acho super festiva essa letra. E a personalidade dela também é muito descontraída, sabe? Não sei se você sabe, mas todas as letras têm uma personalidade, sim. Eu não escolho letras aleatoriamente para os meus letterings. Ela tá aqui por um motivo justamente. Então aqui, ó, eu vou fazendo algumas alterações que forem precisas para que eu consiga adequar esse contraste da letra. Ó, essa parte, por exemplo, aqui eu não gostei de manter. Uma das grandes sacadas para você fazer esse tipo de letra que é mais fofinha e que foi uma coisa que eu percebi e abriu muito os meus olhos porque eu tinha dificuldade de fazer esse tipo de letra. Quando eu fui pesquisar inspirações e tal, essa coisa que eu percebi foi que dos fatores mais importantes para isso é a diferença de contraste entre o tracinho fino e o grosso não ser tão grande. Vou te dar um exemplo. Esse E podia ser isso aqui, ó. Fino, grosso. Só que aí eu ia ter uma letra cursiva comum. Como essa letra aqui ela é mais fofinha, mais divertida, até o tracinho fino dela é mais grossinho. Olha só como parece estranho. Mas quando eu faço o tracinho fino e o tracinho grosso aqui, ó, juntos, você percebe que eles não são tão distantes assim. E que nesse efeito eu consigo uma letra mais fofinha. E agora que eu já terminei de preencher essas duas letras, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desativar minha camada de esboço para eu poder ver melhor como que elas estão de verdade. E assim eu vou enxergar, ó, todos os pontinhos no qual sobrou um espacinho branco,
ou que não estão tão bem definidos assim, como esse aqui, ó, que tá com alguns defeitinhos. E essa é a hora de eu usar o pincel da borracha e vir aqui, ó, opa, camada errada, para corrigir esses pequenos errinhos que estão aqui. Ué, será que esse tá aqui embaixo? Que estão aqui na minha camada. Olha como já faz diferença quando você vai corrigindo, principalmente uma coisa que eu gosto de corrigir, são os espaços negativos da palavra, que são esses espaços em branco aqui. Então, olha só, uma correção que eu vou fazer também. Aqui, essa onda, ela ficou fina nessa parte aqui de conexão. Para fazer sentido, eu tenho que fazer uma ondinha mais grossa. Tá vendo? Olha só como já melhora bastante. E esse furinho aqui do G, digamos assim, que é um dos espaços negativos dele, você pode ver que aqui nesse canto ele tá um pouco triangulado, tá vendo? Esse é o tipo de coisa que eu gosto de dar uma arrumadinha também. De só vir aqui, ó, e dar uma arredondada a mais. Tá vendo como a letrinha, a partir desses pequenos detalhes, já vai ficando bem mais harmônica do que as outras? Então, para que você tenha palavras mais harmônicas quando você for fazer os seus letterings na parte de finalização, é importante que você dê atenção também a essas pequenas coisas que poderiam ficar melhores. Eu vou aqui dar mais uma arredondadinha também. E olha só que show que já ficou o meu G. Tá vendo que, comparado com o resto da palavra, a gente vê que aqui tá um pouco mais instável do que esse G em si? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Ó. A gente vai pegar todas essas partezinhas que estão instáveis e vir aqui arrumando, deixando mais arredondado e mais certinho, nesse tipo de letra, claro. Eu gosto sempre também de dar uma ajustadinha nesses espaços negativos das letras que são menores. Tá vendo que nesse A aqui tinha ficado um furinho bem pequenininho? Para que eu aumente a visibilidade e a legibilidade da minha letra, eu vou aumentar um pouco esse espaço negativo aqui. Olha só. Tá vendo que já dá uma diferença? Como eu falei pra você, os espaços são grande parte do seu lettering também. Você precisa prestar atenção a eles, porque justamente os livros têm uma margem ao redor, por exemplo, para ajudar na sua legibilidade. Então, os espaços são essa parte essencial para quando você bater o olho nessa arte, você de cara entender o que está escrito. Compara esse espacinho do A com esse espacinho do E aqui. Olha como tá pequenininho. Esse aqui já fica bem mais claro, né? Então, essa é a intenção também de você alinhar esses pequenos detalhes antes de partir para a próxima etapa. Ó, aqui, como eu tinha ficado com um pontinho do I muito pequeno, eu vou procurar uma outra solução para isso. Eu vou fazer aqui, ó, um brilhinho em cima dessa palavra, mas eu vou fazer isso quando eu estiver fazendo a finalização de cenário já, tá bom? Quando você ver que tem algo que está desconfortável na sua visão, o ideal é que você consiga encontrar uma outra solução para que aquilo não fique desconfortável na sua visão. Porque justamente quando você mesma ou outras pessoas olham para um lettering e sentem algum tipo de desconforto, isso vai afastando elas. E a gente que quer causar sentimentos positivos pode acabar passando algum sentimento ruim para essa pessoa. Só de ela olhar uma vez, uma arte sua, e falar, nossa, tá meio estranho e tal, isso já pode afastar ela. Principalmente se você vende os seus letterings, é importante que você tenha isso em mente. Que quanto mais legível, mais compreensível essa arte for de primeira, e quanto mais excepcional for o seu trabalho, é mais provável que a pessoa te conheça, porque essa arte vai chegar nela mais fácil, e que ela também fique e se interesse pelo seu trabalho. E olha só, falando dessa parte de espaço negativo, como é importante. Olha como que ficou esse espaço aqui do A. Gente, se eu fosse delinear isso, ia ficar, tipo,
isso aqui é o espaço do meu A. Então, olha só. Só de você dar uma mexidinha aqui, já vai dar muita diferença na sua arte. Parece pouca coisa, né, gente? Parece bobo. Mas não é todo mundo que realmente se dedica a fazer esses ajustes finais. Ó, aqui tem um monte de tracinho perdido, vamos tirar. Olha a diferença que tem dessa palavra de cima para essa palavra de baixo. Tudo porque eu dediquei o que? Uns 5 minutinhos, 10 minutinhos do meu processo para arrumar esses pequenos detalhes de espaçamento, de espaço negativo e de pequenas coisinhas que estavam fora do lugar. Vamos fazer isso na outra parte agora. Pronto. Agora que a gente está com essas duas palavras alinhadas, a gente vai ajustar elas aqui no nosso espaço de trabalho, na nossa área útil, tá? A gente consegue ver que aqui, ó, sobra mais espaço de um lado do que do outro. Essa palavra não está alinhada exatamente no centro. E também a gente está com uma margem muito pequena entre o final da folha, digamos assim, e o começo da palavra. Então eu vou diminuir um pouquinho essas palavras aqui, para elas caberem melhor. Eu tô diminuindo as duas, mesmo que o gratidão caiba, porque eu quero que elas fiquem no mesmo tamanho, tá, gente? E a partir disso, eu vou posicionar elas aqui no centro, da minha folha, que está marcado por essa linha do meio aqui no meu caso, mas se você estiver fazendo no papel, você pode medir também, tá? Então, qual que é o grande rolê aqui para você deixar a palavra centralizada, como eu já expliquei em algumas lives? É ver aqui, ó, quantas letras que tem nessa palavra, ó, 3, 6, 8. Tem 8 letras, então, em teoria, 4 letras iam ficar para um lado e 4 para o outro, certo? Só que aí a gente tem um problema. Olha como que ia ficar essa palavra se ela ficasse com o T e o I exatamente no meio ali. O I, ele é uma letra que ele é menor do que as outras, gente. E esse G maiúsculo, ele também está ocupando bem mais espaço. Então, a gente vai ter que balancear essa palavra mais para a direita para que ela fique no meio. Então, tá vendo que eu até passei um pouquinho aqui do início do T, mas agora sim a gente conseguiu fazer esse ajuste aqui e deixar ela centralizada. Vou fazer a mesma coisa aqui com o bem-vindo. E, inclusive, eu vou separar um pouquinho mais uma palavra da outra aqui. Você tá vendo que o M tá quase encostando no V? É ideal a gente deixar isso bem espaçadinho para que não tenha nenhuma interpretação diferente depois, tá? Então, show. Vamos voltar aqui para o nosso esboço para ver o que mais a gente tem que fazer. Agora que a gente já fez essas duas palavras que são gêmeas, digamos assim, gratidão e o bem-vindo, a gente vai fazer o 2020 e o 2021, também com o mesmo tipo de letra e com o mesmo estilo, digamos assim, se tratando de cor e sombra. A gente já vai chegar nas sombras e nos elementos finais dessa arte, mas para o 2020 e para o 2021, já que são números, e números são, assim, desafios pra gente fazer no lettering, pelo menos pra mim é um desafio. Se você também tem dificuldade com fazer números no seu lettering, deixa aqui embaixo também que eu quero saber. Mas como pra mim é um desafio, eu gosto de fazer eles como letrinhas blocadas mesmo. Letras, números, né, normais, digamos assim, só que com uma espessura diferente. Ah, Isa, então é só fazer isso aqui. Não, a gente já vai ver como fazer. Essa parte aqui de dentro é só o esqueleto desses números. Ó, eu vou até tirar essas palavras daqui, depois a gente volta com elas. Se essa parte é o esqueleto, para fazer esses numerozinhos blocados, a gente vai precisar agora botar o músculo em volta desse número aqui. Então, nesse tracinho, eu vou partir, ó, de todos os lados
como se eu estivesse envolvendo essa linha do meio. E assim eu vou estar criando, ó, um tracinho que vai formar o meu número blocado e sem contraste no final. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui nas outras partes, tá? Então, eu vou envolver esse meio do número dos dois lados, como se fosse um recheio e uma cobertura, tá, gente? O recheio vai ser essa partezinha do nosso esqueleto da letra. E eu vou vir aqui e conectar com essa parte da extremidade que eu já fiz. É importante que você mantenha a espessura em todas as partes que você for fazer. Quando você faz isso sem um auxílio, né, tipo a mão ou com um pincel, que nem eu tô fazendo agora, que não é necessariamente dessa espessura, que você tá só fazendo contorno, isso acaba acontecendo mais a olho. Então vamos ver aqui. Será que esse tracinho de baixo tá com a mesma espessura dessa parte de cima? Eu acho que não. Mas até que acabou que eu gostei desse efeito aqui. Então o que eu vou fazer? Vou só dar uma engrossadinha a mais aqui nessa ponta. Como se tivesse um pouquinho de contraste. Olha só, essa é uma boa opção. Agora, para deixar um pouquinho mais, deixa eu só engrossar essa partezinha aqui do meio, porque parece que ela tá com menos peso se comparada com as outras. Então, significa que é bom a gente colocar um pouco mais, certo? Então, bom, vou deixar assim mesmo. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui para os outros números. Mas uma coisa que eu costumo fazer para facilitar a vida é duplicar os números iguais. Então 2020 vai ser uma bênção, porque são só dois mesmo, só o 2 e o 0. E assim me economiza trabalho aqui na hora de fazer meu lettering. Eu só vou juntar essas duas camadas e vou partir para o outro. Não tem nada de errado com isso, com copiar um número ser igual ao outro e tal, porque foi você que desenhou, então não faz mal, entende? E vamos focar aqui em ter a mesma espessura, ou pelo menos uma espessura bem parecida, em todos os números. Normalmente, os arredondados tendem a ter uma espessura um pouco maior, pelo menos nas letras. Mas aqui eu vou deixar elas parecidas. Vamos ver então como que vai ficar esse 0. E aí eu vou fazer uma técnica nesses números aqui, que eu costumo chamar, principalmente lá no Instagram, de letra recheada. Já explico pra você o que isso significa, tá? Essa parte de baixo aqui ficou um pouco mais fina do que a de cima. E eu já vou ajustando os detalhezinhos que estão faltando aqui embaixo. Mas basicamente é isso que eu precisava fazer. Vou dar uma ajustadinha nele aqui, da maneira que eu quero que ele fique, duplicar também. E pronto, meu 2020 tá feito. E o melhor é que agora, ó, que agora eu posso juntar essas duas camadas de 0, deixar elas separadinhas da camada dos dois números 2, e eu posso duplicar essa camada aqui para baixo. Por quê? Porque 2021 também tem dois números 2. Então facilitou a minha vida. Eu vou copiar aqui também, ó, uma camada de 0, mas eu só vou usar um. Então vou trazer ela para cá. E eu vou apagar esse 0 aqui do final. Pronto, facilitou a minha vida. Porque agora o único número que eu vou precisar realmente desenhar, além dos outros, vai ser o 1. Então vamos fazer aqui o mesmo esquema. E tá feito.
Olha só, foi fácil, né? Vai dizer. Vou juntar essas camadinhas agora, vou tirar o meu esboço e a gente vai começar a trabalhar com a parte final mesmo das letras e das cores aqui agora. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o espaçamento entre uma palavra e outra. Tá vendo que aqui o gratidão estava grudado com 2020? Eu vou desgrudar ele um pouquinho aqui. Tudo por legibilidade, tá, gente? Isso é uma coisa muito importante. Se o seu lettering tá lindo, mas ele não tá legível, ele não tá cumprindo a função dele. Então é bem importante a gente trabalhar nesses espacinhos aqui. Se possível, até afastar um pouco, ó, se fizer sentido para você, para que essa palavra não encoste na outra. Olha como a gente está aqui até agora. É assim que fica o resultado da união do que eu fiz. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai rechear esses números com o mesmo amarelo illuminating que eu estava usando nas outras palavras. Por quê? Porque assim ela vai sair de uma letra blocada normal e ela vai se tornar, ó, fazendo para vocês só um exemplo rapidinho, uma letra destacada. E ainda essa mesma cor vai gerar uma espécie de relação com essas palavras amarelas que estão no entorno. Como eu falei para vocês, quando a gente usa a mesma cor em palavras diferentes, isso sugere para o nosso cérebro que elas se relacionam também. É bom você fazer isso em outra camada, porque assim como eu estou fazendo aqui agora, às vezes você pode querer ajustar algum errinho, ou de repente até não gostou, apagar e tudo mais. Ó, esse é o resultado da tal letrinha recheada que eu falei pra vocês. Qual que é o segredo para você fazer isso? Lembra daquele esqueletinho da letra que a gente tinha aqui dentro? Antes de você engrossar ela, deixar ela com essa espessura maior, é como se você estivesse refazendo ele de novo, só que colorido e aqui por cima. Certo? É exatamente demarcar aqui bem o meinho da sua letra. E como eu tenho números iguais, eu posso mais uma vez facilitar a minha vida e trazer aqui o recheinho dela só ajustando para outra parte. Olha só. Já faz bastante diferença na letra, né? Como a gente já tinha feito. Vou copiar essa parte aqui de novo, que vai se repetir. Dar uma ajustadinha nela aqui. E só fazer o 1 quando eu chegar aqui nele. Esse, gente, é um efeito mega simples que você consegue fazer na sua letra, que não te demanda uma técnica extrema e que mesmo assim deixa a sua letra muito mais harmoniosa para os olhos. Ó, deixa eu mostrar para você aqui como que ficariam essas palavras, esses números, sem esse recheio. Olha a diferença que isso já faz. E falando em diferença, agora vamos partir para a sombra dessas outras palavras aqui. Como eu estou usando só essas duas cores aqui até agora, e eu preciso dar um destaque nessas palavras que estão aqui, no gratidão e no bem-vindo, para que elas se destaquem do branco, do fundo, eu vou fazer dois testes. Eu vou pegar um amarelo um pouco mais escuro que o Illuminating, que é esse aqui, e vou testar, criar uma nova camada, pelo amor de Deus, gente. A relação dessas duas cores. Tá vendo que mesmo assim parece que não destacou muito? Então você tem duas opções. Você pode fazer a sombra nesse tom. Vou fazer mais um aqui pra dar pra gente ver melhor. Você pode fazer a sombra nesse tom. E daí depois trabalhar com luz e sombra nessa letra aqui do meio. É uma coisa que eu particularmente gosto bastante de fazer. Ou você pode usar um tom mais escuro no lugar dele.
certo? Eu particularmente gostei dessa sombra amarela mais escura e eu decidi trabalhar com luz e sombra nessas duas palavrinhas aqui. É uma coisa simples, parece muito difícil, mas a gente já vai ver como funciona. Aqui no Procreate, gente, falando em facilitar a vida, tem um outro truque que eu uso que facilita muito a vida, que é duplicar a camada que eu quero fazer sombra e simplesmente puxar ela aqui pro ladinho. Ficou estranho agora, né? Mas olha só. A minha sombra tá pronta. Basicamente, essa é uma maneira muito simples de você fazer sombras na sua arte e também de você aprender a fazer sombras na mão, por exemplo. Por quê? Porque quando você usa, isso dá pra você fazer com papel vegetal, inclusive, tá? Quando você desenha a sua palavra e depois você desenha ela igualzinha, ó, é a mesma camada, eu só dupliquei, e move ela para um ladinho, ou para o outro, ou para outro, você tá vendo que você tá basicamente vendo, testando para onde que a sua sombra tá indo? Então, a minha luz, a minha fonte de luz, ela vai estar aqui, ó, porque eu escolhi que minha sombra vai estar aqui para esse lado direito e para baixo. Isso foi uma escolha minha, certo? Mas você pode fazer isso quando você for treinar a fazer sombras à mão, também com o papel vegetal, como eu falei. Você pode escolher uma palavra aqui, desenhar ela, pegar um papel vegetal e redesenhar toda a linearidade dessa palavra, todo o contorno dela, e a partir disso ir brincando, trazendo isso para os outros lados, vendo onde que a sua sombra vai parar, e depois você pega um outro papel vegetal e passa por cima com essas duas partes já feitas. Show, né? Então, vamos lá, vou fazer a mesma coisa aqui no Bem-vindo. E agora eu vou só dar alguns pequenos ajustes, como por exemplo esses aqui, ó. Tá vendo que essas partes não estão conectadas, que tem uma pontinha pra cá, uma pontinha pra cá? A única coisa que eu vou fazer é conectar elas de volta. Simples assim. É importante que essa conexão exista, né, gente? Porque afinal a gente não fica separado da nossa sombra. A nossa sombra tá sempre conectada a nós também. Vamos ver se tem mais alguma parte. Normalmente, essa parte de ter que conectar acontece em letras mais anguladas. Mas são detalhezinhos simples de arrumar também. Show! Então eu fiz já as minhas sombras. Vou puxar essa um pouquinho mais para baixo para ficar mais parecida com a de cima. Agora um tipo de sombra bem facinho que eu vou mostrar para vocês como fazer é uma sombrinha tracejada. O que isso significa? Eu vou pegar aqui, vou duplicar a camada como eu ensinei para vocês ali atrás e vou só projetar onde que eu quero que essa sombra fique. Essa não vai ser minha sombra de verdade. Vou diminuir a opacidade dela para que eu veja pelo menos um pouquinho, certo? Só para ficar bem suave. E agora, vou criar uma nova camada aqui. E preencher essa área que eu escolhi aqui com tracinhos. Então aqui, ó, ligar essa parte com essa com tracinho. Tá vendo? Eu projeto essa sombra aqui para que eu saiba até onde ela vai. Porque senão vai que eu faço um traço aqui, um aqui e a minha sombra acaba ficando desregulada, né, gente? Você não consegue dar bloqueio off nessa área? Consigo, mas é que depois eu acho que eu vou tirar. Então, dá pra deixar depois também, mas é ideal que você faça em camadas diferentes pra você ter essa opção. Porque se você fizer o bloqueio alfa, depois você vai ter que ficar com esse fundinho. E aí a gente vai preenchendo todas essas áreas aqui só com tracinhos. A única coisa bem importante de você
buscar manter aqui nessa parte para fazer essa sombra, apesar de ela ser fácil, é a seguinte: sua missão é fazer com que esses tracinhos tenham a mesma inclinação. Então não dá para você fazer um tracinho aqui e um aqui e um aqui e fazendo dessa maneira, não. Você vai ter que fazer todos os tracinhos iguaizinhos a esses aqui, tá vendo? E é justamente por isso que eu começo pelas extremidades, porque o que me dá essa inclinação é eu ligar esse pontinho com esse aqui, tá vendo? É como se eu fosse fazer uma sombra mesmo, um volume, né, enterrado aqui. E a partir disso fica mais fácil para mim ver qual que é o sentido que esses tracinhos estão indo. Então a gente vai fazer isso aqui. E uma coisa importante também é você tentar manter o mesmo espaçamento entre os tracinhos. Se você fizer um aqui, e um aqui, e um aqui, não vai ficar legal, né, gente? Então a gente tem que aprender também a manter essa constância e ter essa firmeza na mão. Isso você exercita quando você faz exercícios de memória muscular. Olha só como ficou bonitinho. Acho que até vou deixar esse fundinho que eu gostei. Mas agora eu vou fazer isso nos outros números. Não tem segredo, né, gente? É só eu pegar aqui e ir fazendo esses tracinhos, preenchendo toda essa areazinha de sombra que eu projetei. Se você está fazendo no papel, como eu já falei anteriormente, você pode usar o papel vegetal para simular essas camadas e conseguir um resultado legal para o final. E aí, quando você já estiver satisfeito com o que você criou, com a versão que você fez e disser, não, essa aqui é a final, pronto, aí sim você usa um decalque, uma técnica de decalque, e passa esse resultado do papel vegetal para o papel de verdade, beleza? Vou fazer alguns testes aqui para ver se tem alguma coisa que pode melhorar. Assim dá mais visibilidade, né? Eu acabei gostando mais assim, com essa sombrinha mais escura mesmo. Deu mais visibilidade para as palavras. Dá aquela leve arrumadinha e pronto. E a última coisa que eu vou fazer aqui nessas palavrinhas amarelas vai ser dar um efeitinho nelas de brilho, como se fosse um brilhozinho líquido, assim. Vou explicar pra vocês. Eu vou pegar essa partezinha de cima da letra e fazer só um tracinho assim, ó. Seguindo a ondinha que ela tem. Tá vendo que isso vai dando um brilhozinho? Parece que ela tá reluzindo. Essa é a ideia. Só nessa parte de cima, só um tracinho. E sempre seguindo o formatinho original dessa letra aqui. Olha só que bonitinho que fica. Dá até um efeitinho de champanhe, né? Show! Agora eu vou tirar essas guias aqui para enxergar 100% como que tá a minha tela. E eu vou partir para a última parte da minha arte nesse momento, que são os elementos. Se você olhar aqui nesse esboço, eu fiz vários foguinhos de artifício aqui atrás. Eu ia fazer eles coloridos,
Mas como o Rafael me desafiou aqui a fazer só das coisas da Pantone, vamos trabalhar com isso, não é mesmo? Então vamos ver aqui. Nova camada. Você pode ir criando também grupinhos assim, ó. Facilita a vida também. Trabalhamos com coisas que facilitam a vida, né, gente? E vamos partir agora para essa parte do fundo. Você libera eu fazer colorido ou vou ter que usar essas duas cores mesmo? Essas duas cores. Ai, Jesus Cristo. Tá bom, então vamos ver. Tem um pincel aqui no Procreate, que ele é esse aqui, ó, a caneta de luz. Vamos ver se ele funciona com esse amarelinho. Olha só, quando você usa ele, ele já automaticamente ilumina o lado de fora, como se fosse tipo um neon, olha só. Infelizmente, esse amarelo ficou clarinho demais. Vamos ver o cinza. Puta, o cinza também tá ficando clarinho demais. Vixe, Maria, tô ferrado pra fazer esses fogos. Vamos lá, então. Vou dar uma ajeitadinha aqui depois. Ó, como eu achei que esse tom ficou muito clarinho, eu vou usar o pincel normal mesmo. E depois eu faço uma luz. Então, para fazer foguinhos, eu faço assim, ó, vários tracinhos, como se ele estivesse percorrendo o caminho, explodindo aqui, colorido. E depois eu boto uma luzinha em volta. Basicamente é isso que eu vou fazer aqui. Vou botar vários foguinhos de artifício. Sem barulhinho nenhum, pra não assustar os doguinhos, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora eu vou fazer mais alguns mini fogos e estrelinhas. Opa. Dar uma arrumadinha como sempre. E inclusive eu falei que ia fazer um brilhinho aqui no i. Acho que eu vou deixar. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Viu, gente? O processo ele não é 100% certeza, 100% planejável, porque na hora a gente vai vendo também como que esses elementos se comportam. Eu já vou tirar o esboço aqui pra gente ver. Mas olha só. Usando esse cinza para fazer os elementos de trás aqui, as estrelinhas, alguns pontinhos, eu consigo dar o efeito de um céu aqui também. Esse espacinho ali embaixo, em branco, eu vou deixar para assinatura. E uma coisa que eu costumo fazer para garantir que a primeira coisa que as pessoas vão prestar atenção é essa parte aqui do lettering mesmo, é reduzir um pouquinho a opacidade dos elementos que estão ao redor. Como, por exemplo, assim. Assim, realmente, a primeira coisa que você olha é essa parte que está mais vibrante do meio, as palavras, e depois você percebe esses elementos que estão ali atrás. Então, o último ajuste aqui vai ser para encaixar direitinho. E agora
chegou a hora de uma das partes mais importantes, que é assinar, né, gente? Essencial. Sempre falo para os meus alunos, sempre friso muito isso. E tá pronto o nosso lettering de ano novo, exclusivamente com as duas cores aqui de 2021 eleitas pela Pantone. Esse foi o resultado. Me conta aqui nos comentários o que você achou, qual parte que você gostou mais desse processo e um aprendizado que você conseguiu tirar desse vídeo. Essa arte aqui vai lá para o Instagram também, já que estamos celebrando agora o Ano Novo. Se você já está vindo aqui em 2021, feliz Ano Novo para você! Deixe o seu like aqui nesse vídeo se você estiver no YouTube, deixe um coraçãozinho se você estiver no Instagram e me conta se você quer ver mais vídeos de processos de finalização como esse aqui, para entender um pouco mais sobre como eu faço essas escolhas e dicas técnicas mesmo para você ir melhorando cada vez mais. Beijo para você e até mais!